chamado O Pior Problema dos Otimismos, por apontar por uma questão interessante, de que falarei em seguida. Ao conversar com vários pais, já ouvi afirmarem, por exemplo, que meu filho viverá em um mundo melhor do que o que eu vivi, minha filha terá condições melhores do que eu tive, isso não acontecerá com meu filho, coisas ruins só acontecem com o filho dos outros, às vezes é um castigo por algum merecimento que eles têm, ou algo assim. O pior problema dos otimismos, na minha visão, é o de obrigá-lo ou forçá-lo a outro. Ou seja, quando o seu otimismo, assim como o risco que eu mencionei antes, se expande e atinge outra pessoa. Ao procriar com base nesses dizeres, invade-se o espaço do outro, do filho. Como costumam dizer, né, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. E quando a gente costuma falar justamente em direito, aí aponta-se para uma das coisas que esse livro está tentando criar. Isso é, uma maior consciência, uma maior sensibilidade, para passar a ver o filho que ainda nem nasceu como um futuro ser humano. Isso é, um sujeito detentor de direitos, que merece nosso respeito, nossa compaixão e nossa consideração. Historicamente, as crianças foram vistas como propriedade, objeto e escravos, e o próprio ato procriativo as insere e mantém nesse contexto, tratando-as como um meio de satisfação, objetificando-as e tolhendo a sua liberdade. Como eu estive conversando com o Dr. Campos e com a doutora Maria, as legislações que defendem os direitos da criança, né, em que se destaca o ECA, recentemente passaram a vê-los como seres humanos, quebrando o paradigma clássico. E nessa linha, o livro daria um passo adiante e proporia a percepção de que quem vai nascer também nascerá humano. Da mesma maneira que, em vários momentos da história, certos grupos étnicos não tiveram voz, mulheres não tiveram seus direitos reconhecidos, me parece que o grande desafio é dar voz e reconhecer os direitos daquele que ainda não foi concebido. Bom, comento ainda, né, como a título de observação, o item 22 dessa mesma parte segunda, que várias pessoas com as quais conversei me disseram que às vezes sentem que precisam desesperadamente passar pela experiência da paternidade ou da maternidade, como se às vezes a própria vida delas dependesse disso. Existe uma opção para quem quer passar por essa experiência e, se ao mesmo tempo essa pessoa desejar não ser ultra egoísta, a opção que resta é a questão da adoção. Nesse caso, não se criou um novo ser humano especificamente para a sua autorrealização. Bom, com isso eu encerro aqui a apresentação do capítulo 2 e parto para algumas considerações finais. Bom, voltando agora para o título, então, Porque Te Amo Não Nascerás, fica mais fácil de entender talvez o título do livro e da apresentação. Se o título fosse Porque Me Amo, daí poderia seguir os dois, tanto nascerás quanto não nascerás. Nascerás no caso daqueles que desejariam levar a procriação adiante, por acharem interessante e favorável todo esse processo, da maneira ultra egoísta antes descrita. Ou ainda poderia seguir o não nascerás, no caso, por exemplo, daquelas outras linhas procriativas, pois ter um filho seria muito custoso, trabalhoso, o filho como um problema, frequentemente associado a uma maneira egoísta de avaliar. Mas se você estiver disposto a realmente considerar o filho, ou seja, porque te amo, só poderia seguir não nascerás, pois os riscos envolvidos na procriação e as incertezas quanto ao bem-estar do filho não se justificariam a partir da perspectiva dele mesmo. Nesse sentido, o livro pode ser visto como colocando também uma questão de identidade a partir da decisão da procriação. Como se fosse colocada a pergunta: quem você está disposto a ser? Que pai você gostaria de ser? Quão disposto você está a amar e a ser responsável com seu filho? Nas considerações iniciais, eu tinha mencionado aquela noção de paternidade responsável do senso comum, que seria representada nesse gráfico pela barra intermediária, mais responsável que as procriações claramente irresponsáveis, mas que ainda desconsideraria vários aspectos. Alguns pais, por exemplo, se consideram bons pais por proverem condições financeiras mínimas aos seus filhos.
Da mesma maneira, algumas pessoas se darão por satisfeitas ao fazerem o que é hoje considerado uma paternidade responsável. E de qualquer maneira, isso pode ser uma racionalização cômoda para alguém se convencer de que fez tudo o que podia. Se ainda assim alguma coisa de ruim acontecer, bom, aconteceu, deve ter sido Deus que quis, mas não foi minha culpa. Naquela tentativa de isenção de responsabilidade, né, que eu também mencionei naquela questão, nas considerações iniciais. Outras pessoas poderão ter um senso maior de responsabilidade e de amor ao seu filho, e vendo que, mesmo que sejam os melhores pais e mães do mundo, não poderão garantir que o filho se tornará uma pessoa equilibrada, satisfeita, consistente, etc. E não levarão adiante a procriação. Bem, então, por fim, é uma escolha que se deve fazer, e a partir daí, viver com ela. Ninguém está obrigado a escolher o grau máximo de responsabilidade e amor. Porém, não o escolhendo, seja coerente nas atitudes com o filho. Isso é, não venha depois de ter tido o filho dizer que o fez pelo bem dele, que tudo que o pai faz é por ele, que o coloca sempre em primeiro lugar, etc. Se alguém quiser sustentar esse discurso sem hipocrisia ou incoerência, a única maneira seria não ter mesmo um filho.